Coriolanus nunca tinha ficado tão feliz em ver alguém na vida. Sejanus! Exclamou. Ele pulou da cama, caiu com pernas trêmulas no chão de concreto pintado, e passou os braços ao redor do recém-chegado. Sejanus o abraçou de volta. São boas-vindas surpreendentemente calorosas para a pessoa que quase te destruiu. Uma risada meio histérica saiu dos lábios de Coriolanus, e por um momento ele considerou a precisão da alegação. Era verdade, Sejanus tinha botado sua vida em perigo ao entrar na arena, mas era um exagero culpá-lo por todo o resto. Por mais irritante que Sejanus soubesse ser, ele não teve culpa nenhuma pela raiva que o reitor Igoboton tinha do seu pai, e nem na questão do lenço. Não, é o contrário. Ele soltou Sejanus e o examinou. Havia olheiras fundas debaixo dos olhos e ele devia ter perdido uns 8 quilos. Mas, de um modo geral, ele estava com um ar mais leve, como se o grande peso que carregava na capital tivesse sido removido dos ombros dele. O que você está fazendo aqui? Vamos ver. Depois de desafiar a capital ao entrar na arena, também fiquei à beira da expulsão. Meu pai procurou o comitê e disse que pagaria um novo ginásio para a academia se deixassem eu me formar e me alistar para ser pacificador. Concordaram, mas eu falei que só aceitaria se deixassem você se formar também. Bom, a professora Cicle queria muito um ginásio novo e questionou que importância teria se nós dois ficaríamos presos aqui nos 20 anos seguintes de qualquer forma. Sejanus botou a bolsa no chão e pegou seus itens pessoais. Eu me formei? Perguntou Coriolanus. Sejanus abriu a caixa, pegou uma pequena pasta de couro com o emblema da escola e entregou a ele com postura cerimoniosa. Parabéns! Você não é mais um aluno que abandonou a escola. Coriolanus abriu a capa e encontrou um diploma com seu nome escrito com caligrafia floreada. A coisa devia ter sido preparada com antecedência, porque até o creditava com grande honra. Obrigado. É besteira, mas ainda importa para mim. Sabe, se você quiser fazer o teste dos candidatos a oficiais, talvez possa importar. É preciso ter formação escolar no ensino médio. O reitor Igoboton achava que isso devia ser negado a você. Disse que você violou regras dos jogos para ajudar Lucy Gray, mas perdeu na votação. Sejanus riu. As pessoas estão se cansando dele. Então eu não sou universalmente mal visto? Perguntou Coriolanus. Por quê? Por ter se apaixonado? Acho que muita gente sente pena de você. Há muitos românticos entre nossos professores, acabei descobrindo, disse Sejanus. E Lucy Gray provocou uma impressão muito boa. Coriolanus segurou o braço dele. Onde ela está? Você sabe o que aconteceu com ela? Sejanus balançou a cabeça. Costumam enviar os vitoriosos de volta para os distritos, não é? Tenho medo de terem feito coisa pior a ela. Por que nós trapaceamos nos jogos, confessou Coriolanus. Eu dei um jeito para que as serpentes não a picassem. Mas tudo o que ela fez por conta própria foi usar veneno de rato. Então foi isso. Bom, eu não ouvi nada sobre isso. Nem sobre ela ter sido punida, garantiu Sejanus. A verdade é que ela é tão talentosa que devem querer levá-la de volta ano que vem. Também pensei nisso. Talvez Igoboton estivesse certo sobre ela ter sido enviada de volta para casa. Coriolanus se sentou na cama do poste e olhou para o diploma. Sabe, quando você entrou, eu estava avaliando os méritos do suicídio. O quê? Agora? Com você finalmente livre das garras do reitor Igoboton e da maligna Gaul? Quando a garota dos seus sonhos está ao seu alcance. Quando minha mãe está, neste exato momento, preparando uma caixa do tamanho de um caminhão com comidas para você. Meu amigo, sua vida acabou de começar. Coriolanus começou a rir e os dois riram. Isso não é nossa ruína? Eu chamaria de salvação. A minha, pelo menos. Ah, Corio, se você soubesse como fiquei feliz de escapar, disse Sejanus, ficando sério. Eu nunca gostei da capital, mas depois dos jogos vorazes, depois do que aconteceu com o Marcos, não sei se você estava falando sério sobre suicídio, mas não foi brincadeira para mim. Eu estava com tudo planejado. Não, Sejanus, disse Coriolanus. Não vamos dar a eles essa satisfação. Sejanus assentiu pensativo e secou o rosto na manga. Meu pai diz que não vai ser melhor aqui. Eu ainda vou ser um garoto da capital aos olhos dos distritos. Mas não ligo. Qualquer coisa é uma melhoria. Como é aqui? A gente marcha ou limpa chão, disse Coriolanus. É de entorpecer a mente. Que bom, a minha mente aguenta um pouco de entorpecimento. Andei preso em debates infinitos com meu pai. No momento, não quero ter discussões sérias sobre nada. Então você vai amar nossos colegas de quarto.
A dor no peito de Coriolanus tinha diminuído, e ele sentiu uma pontada de esperança. Lucy Gray tinha sido poupada de punição, ao menos publicamente. Só de saber que ele ainda tinha aliados na capital melhorou seu ânimo, e a menção de Sejanus a se tornar oficial chamou sua atenção. Será que havia uma saída daquela situação complicada afinal? Um outro caminho até a influência e o poder? Era um consolo no momento saber que era algo que o reitor Igoboton temia. É o que planejo, disse Sejanus. Eu planejo construir uma vida linda e nova aqui, em que, do meu jeitinho, eu possa tornar o mundo um lugar melhor. Isso vai dar trabalho, disse Coriolanus. Não sei o que deu em mim para pedir o 12. Foi totalmente aleatório, obviamente provocou Sejanus. Como um bobo, Coriolanus sentiu que ficava vermelho. Eu nem sei como a encontrar. Nem se ela vai estar interessada em mim agora que tanta coisa mudou. Você está brincando, né? Ela está completamente apaixonada por você. E não se preocupe, nós vamos encontrá-la. Enquanto ajudava Sejanus a desfazer a mala e arrumar a cama, Coriolanus se atualizou sobre as notícias da capital. Sua desconfiança sobre os jogos vorazes estava certa. Na manhã seguinte quase não houve menção alguma. Disse Sejanus. Quando fui à academia para a revisão, ouvi alguns professores falando que tinha sido um erro envolver alunos, então acho que não vai mais acontecer. Mas eu não ficaria surpreso de ver Lucky Flickerman de volta ano que vem, nem as agências dos Correios abrindo para receber dádivas e apostas. Nosso legado, disse Coriolanus. Ao que parece. Satiria, disse a professora Cíclica Adra. Gaul está determinada a manter os jogos. É a parte da guerra eterna dela, acho. Em vez de batalhas, temos os jogos vorazes. Sim, para punir os distritos e nos lembrar dos animais que somos, se disse Coriolanus, concentrado em enfileirar as meias dobradas de Sejanus no armário. O quê? Perguntou Sejanus, olhando para ele de um jeito estranho. Não sei, disse Coriolanus. Parece. Sabe aquilo de ela estar sempre torturando um coelho ou derretendo a pele de alguma coisa? Como se ela gostasse? Perguntou Sejanus. Exatamente. Acho que ela pensa que somos todos assim, assassinos por natureza, inerentemente violentos. Os jogos vorazes são um lembrete dos monstros que somos e que precisamos da capital para nos proteger do caos. Então, além de o mundo ser um lugar brutal, as pessoas gostam da brutalidade? Tipo a redação sobre tudo que amamos na guerra, disse Sejanus. Como se tivesse sido um grande show. Ele balançou a cabeça. Isso tudo para não ter que pensar. Esquece, disse Coriolanus. Vamos ficar felizes de ela estar fora das nossas vidas. Poste chegou, desanimado, fedendo a mictório e água sanitária. Coriolanus o apresentou a Sejanus, que, ao saber da situação complicada dele, o animou prometendo ajudar nos exercícios. Eu demorei para pegar o jeito lá na escola. Mas, se eu conseguir fazer direito, você também consegue. Sorriso e Mosquitinho entraram logo depois e cumprimentaram Sejanus calorosamente. Eles sofreram uma limpa na mesa de pôquer, mas estavam animados com o entretenimento do sábado seguinte. Vai ter uma banda no prego. Coriolanus praticamente pulou em cima dele. Banda? Que banda? Sorriso deu de ombros. Não lembro, mas vai ter uma garota cantando. Dizem que é boa. Lucy alguma coisa. Lucy alguma coisa. O coração de Coriolanus deu um pulo e um sorriso quase partiu o rosto dele em dois. Sejanus sorriu para ele. É mesmo? Tá aí uma coisa para esperarmos com ansiedade. Depois do apagar das luzes, Coriolanus ficou sorrindo para o teto. Lucy Gray não só estava viva, ela estava no 12, e ele se reencontraria com ela na semana seguinte. Sua garota, seu amor, sua Lucy Gray. Eles sobreviveram ao reitor, à doutora e aos jogos. Depois de tantas semanas de medo, saudade. Insegurança, ele passaria os braços em volta dela e não soltaria nunca mais. Não foi para isso que ele fora para o 12? Mas não foi só a notícia dela. Por mais irônico que fosse, a aparição do irritante Sejanus ajudou a trazê-lo de volta à vida também. Não só com o diploma e as tortas prometidas, nem as garantias de que a capital não debochava dele, nem mesmo a esperança de carreira como oficial. Coriolanus ficou muito aliviado de ter alguém que conhecia seu mundo para conversar, e, mais importante ainda, que conhecia seu verdadeiro valor. Ele ficou emocionado com o fato de que Strabo Plint deixou Sejanus insistir que sua formatura fosse parte do acordo do ginásio e interpretou como pelo menos um pagamento parcial por ele ter salvado a vida de Sejanus.
O velho Plint não tinha se esquecido dele, Coriolanus tinha certeza, e talvez estivesse disposto a usar a riqueza e o poder para ajudá-lo no futuro. E claro, a senhora Plint o adorava. Talvez as coisas não estivessem tão horríveis, afinal. Com Sejanus e alguns retardatários dos distritos, eles tinham recrutas suficientes para formar um esquadrão de 20, e começaram a ser treinados assim. Não havia dúvida, o regime da academia tinha preparado bem Coriolanus e Sejanus, que estavam em forma e executavam bem os exercícios, embora não tivessem tido aulas sobre armas de fogo como estavam tendo agora. O fuzil padrão de um pacificador era uma coisa formidável, capaz de disparar 100 balas até precisar ser recarregado. Para começar, os recrutas se concentraram em aprender as partes da arma enquanto as limpavam, e montavam e desmontavam, até serem capazes de fazer isso dormindo. Coriolanus ficou meio ressabiado no primeiro dia de treino de tiro ao alvo de tão ruins que eram suas lembranças da guerra, mas descobriu que ter sua própria arma o fazia se sentir mais seguro, mais poderoso. Sejanus acabou sendo um talento natural para mira e logo ganhou o apelido de Na Mosca. Coriolanus percebeu que o nome o deixava incomodado, mas ele o aceitou. A segunda-feira após a chegada de Sejanus, dia 1º de agosto, foi um dia de decepção. Os recrutas descobriram que tinham que estar de serviço por um mês inteiro para receber o primeiro pagamento. Sorriso ficou particularmente desanimado, pois estava contando com o pagamento para cobrir a farra de fim de semana. Coriolanus também ficou desanimado. Como ele poderia ver Lucy Gray sem ter o valor para um ingresso? Depois de 3 dias só treinando, a quinta-feira ofereceu um momento de alegria. Os pacotes da senhora Plint chegaram, explodindo com prazeres doces. A expressão de Poste, Sorriso e Mosquitinho merecia ter sido emoldurada quando eles viram tortas de cereja, bolas de pipoca de caramelo e biscoitos cobertos de chocolate sendo desembrulhados. Sejanus e Coriolanus transformaram os doces em propriedade comum do quarto, cimentando ainda mais o laço de irmandade entre eles. Sabe, disse Sorriso com a boca cheia de torta, se quiséssemos, aposto que a gente podia trocar uma parte disso no sábado. Por gin e outras coisas. Todos concordaram, e uma parte do presente foi deixada de lado para o grande evento de sábado à noite. Animado pelo açúcar no organismo, Coriolanus escreveu um bilhete de agradecimento para a senhora Plint e uma carta para Tigris assegurando-a que estava bem. Ele tentou tratar a rotina pesada com leveza e abordar a possibilidade de se tornar oficial. Tinha conseguido um manual muito gasto para o teste de candidatura oficial, que tinha uma amostra das perguntas. Era feito para avaliar a aptidão escolástica e consistia basicamente em problemas verbais, matemáticos e espaciais, mas ele também precisaria aprender algumas regras básicas e regulamentos para a parte de perguntas militares. Se passasse, não seria oficial, mas começaria a ser treinado para tal. Ele estava com uma sensação boa em relação às suas chances, no mínimo porque a maioria dos outros recrutas mal tinha sido alfabetizada. Suas poucas aulas sobre valores e tradições dos pacificadores tinha deixado isso claro. Ele contou a Tigris a lamentável notícia sobre o pagamento, mas garantiu que o dinheiro chegaria regularmente a partir do dia 1º de setembro. Enquanto tirava a pipoca dos dentes com a língua, ele se lembrou de mencionar a chegada de Sejanus e aconselhou que, se ela tivesse alguma emergência, a senhora Plint provavelmente poderia ajudar. Na manhã de sexta, um clima tenso se espalhou pelo refeitório, e Sorriso contou a história de uma enfermeira que tinha conhecido na clínica. Um mês antes, na época da colheita, um pacificador e 2 chefes do Distrito 12 tinham morrido em uma explosão nas minas. Uma investigação criminal levou à prisão de um homem cuja família era de líderes rebeldes conhecidos na época da guerra. Ele seria enforcado à 1 da tarde. As minas seriam fechadas para o evento e os mineiros tinham que comparecer para assistir. Ainda inexperiente, Coriolanus não viu como isso poderia envolvê-lo e continuou seguindo a rotina de sempre. Mas durante o treino militar, o comandante da base em pessoa, um bode velho chamado Off, apareceu e observou por um tempo. Antes de sair, ele trocou algumas palavras com o sargento que os treinava, que na mesma hora chamou Coriolanus e Sejanus. Vocês vão ao enforcamento hoje à tarde. Ó. Comandante quer mais gente lá para fazer número, e está procurando recrutas que sejam capazes de lidar com o treinamento militar. Apresentem-se no transporte ao meio-dia de uniforme.
É só seguirem as ordens, vai ficar tudo bem. Coriolanus e Sejanus comeram apressados e voltaram para o alojamento para trocar de roupa. O assassino estava querendo matar o pacificador especificamente? Perguntou Coriolanus ao vestir o uniforme branco engomado pela primeira vez. Eu soube que ele estava tentando sabotar a produção de carvão e matou 3 pessoas acidentalmente, respondeu Sejanus. Sabotar a produção? Com que objetivo? Perguntou Coriolanus. Não sei. Torcendo para iniciar a revolução novamente? Coriolanus só balançou a cabeça. Porque aquelas pessoas achavam que a única coisa de que elas precisavam para começar uma rebelião era raiva. Elas não tinham exército, nem armas e nem autoridade. Na academia, ele aprendeu que a guerra recente tinha sido incitada por rebeldes do Distrito 13 que puderam acessar e disseminar armas e comunicação para os companheiros por toda Panem. Mas o 13 sumira com uma explosão nuclear, junto com a fortuna dos Snow. Não tinha restado nada, e qualquer ideia de reorganizar a rebelião era pura estupidez. Quando eles se apresentaram, Coriolanus ficou surpreso de receber uma arma, considerando que seu treino tinha sido mínimo. Não se preocupe, o major disse que só precisamos ficar em posição de sentido, disse outro recruta. Eles foram colocados na caçamba de um caminhão, que saiu da base e desceu por uma estrada que contornava o Distrito 12. Coriolanus estava nervoso, pois era seu primeiro trabalho como pacificador, mas também um pouco animado. Algumas semanas antes, ele era um estudante, mas agora tinha o uniforme, a arma e o status de um homem. E até o pacificador de ranking mais baixo tinha poder por sua associação com a capital. Ele empertigou a coluna ao pensar nisso. Enquanto o caminhão contornava o distrito, os prédios passaram de sujos a esquálidos. As portas e janelas das casas decrépitas estavam abertas no calor. Havia mulheres de rostos afundados sentadas nas portas, vendo crianças seminuas com costelas projetadas brincando sem ânimo na terra. Em alguns pátios, bombas atestavam a falta de água corrente, e as linhas de transmissão energia frouxas indicavam que não havia garantia de eletricidade. Aquele nível de necessidade assustou Coriolanus. Ele tinha sido pobre a maior parte da vida, mas os Snow sempre trabalharam muito para manter a decência. Aquelas pessoas tinham desistido, e uma parte dele as culpava pela condição. Ele balançou a cabeça. Nós mandamos tanto dinheiro para os distritos, disse ele. Devia ser verdade. Sempre reclamavam disso na capital. Nós mandamos dinheiro para as indústrias, não para os distritos em si, disse Sejanus. As pessoas estão por conta própria. O caminhão saiu da estrada de cinzas e entrou em uma estrada de terra que contornava um campo grande de terra batida e ervas daninhas, terminando em um bosque. A capital tinha bosques pequenos em alguns dos parques, mas até isso era bem cuidado. Coriolanus achava que aquilo era o que as pessoas queriam dizer por floresta ou natureza. Árvores grossas, trepadeiras e vegetação crescendo para todo lado. A desordem era perturbadora. E quem sabia que tipo de criatura habitava o local? A mistura de zumbidos, cantos e movimentação o deixou tenso. Que barulheira os pássaros dali faziam! Havia uma árvore grande no limite da floresta, os galhos se abrindo como braços longos e cheios de nós. Tinham pendurado uma forca em um galho particularmente horizontal. Diretamente abaixo, uma plataforma rudimentar com 2 alçapões tinha sido montada. Ficam nos prometendo uma forca decente, disse o major de meia idade no comando. Até lá, nós preparamos isso. Antes a gente os enforcava no chão, mas eles demoravam uma eternidade para morrer, e quem tem tempo para isso? Uma das recrutas que Coriolanus reconheceu da caminhada até a base levantou a mão com hesitação. Quem vamos enforcar? Ah, um insatisfeito que tentou fechar as minas, disse o major. São todos uns insatisfeitos, mas esse é o líder. O nome é Arlo alguma coisa. Ainda estamos procurando os outros, mas não sei para onde planejam fugir. Não há para onde fugir. Pronto. Todos para fora. Os papéis de Sejanus e Coriolanus eram decorativos. Eles ficaram parados na fileira de trás de um dos 2 esquadrões de 20 que ladeavam a plataforma. Mais 60 pacificadores se espalharam pelo contorno do campo. Coriolanus não gostava de ficar de costas para toda aquela flora e fauna descuidadas, mas ordens eram ordens. Ele permaneceu olhando para a frente, para outro lado do campo, onde ficava o distrito, do qual um fluxo regular de gente começou a chegar. Pela cara das pessoas. Muitas tinham ido para lá direto das minas com os rostos pretos de pó de carvão, mulheres e crianças só um pouco mais limpas.
se juntaram a eles e famílias se formaram no campo. Coriolanus começou a ficar ansioso quando dezenas viraram centenas, e mais gente continuava chegando, empurrando a multidão para frente de forma ameaçadora. Um trio de veículos se aproximou lentamente pela estrada de terra na direção da forca. Do primeiro, um carro velho que poderia ter sido classificado como de luxo antes da guerra, saiu o prefeito Lip, do Distrito 12, seguido de uma mulher de meia-idade com o cabelo pintado de louro, e Mayfair, a garota que fora alvo da cobra de Lucy Gray no dia da colheita. Eles pararam juntos na lateral da plataforma. O comandante e seus oficiais saíram de um segundo carro, que levava uma bandeira de pânem no capô. Uma onda de inquietação se espalhou pela multidão quando a traseira do último veículo, uma van branca de pacificadores, foi aberta. 2 guardas pularam no chão e se viraram para ajudar o prisioneiro a sair. Com algemas pesadas, o homem alto e magro conseguiu permanecer ereto enquanto era levado até a plataforma. Com dificuldade, ele arrastou as correntes pelos degraus bambos e os guardas o posicionaram sobre um dos alçapões. O major ordenou que eles fizessem posição de sentido, e o corpo de Coriolanus assumiu a posição. Tecnicamente seu olhar devia estar para a frente, mas ele só conseguia ver os acontecimentos com o canto do olho, e estava se sentindo escondido na fila de trás. Ele nunca tinha visto uma execução na vida real, só na televisão, e agora não conseguia afastar o olhar. A multidão fez silêncio, e um pacificador leu a lista de crimes que tinham condenado Arlo Chance, inclusive o assassinato de 3 homens. Apesar de tentar projetar a voz, ela soou fraca no ar quente e úmido. Quando ele terminou, o comandante assentiu para os pacificadores na plataforma. Ofereceram uma venda ao condenado, que a recusou, e colocaram o laço da forca em volta do pescoço dele. O homem ficou parado, estoico, olhando ao longe enquanto esperava seu fim. Um tambor começou a soar na lateral da plataforma, gerando um grito na frente da multidão. Coriolanus desviou o olhar para localizar a fonte. Uma jovem de pele oliva e cabelo preto comprido surgiu acima da multidão enquanto um homem tentava carregá-la, mas ela estava lutando desesperadamente para ir para a frente, gritando a Arlo. Arlo, já havia pacificadores se aproximando dela. A voz teve um efeito eletrizante em Arlo, cujo rosto registrou primeiro surpresa e depois horror. Corre! Gritou ele. Corre, Liu! Corre! Cor! O estalo da abertura do alçapão e o ruído da porta sendo esticada interromperam a fala dele, gerando um ruído de surpresa na multidão. Arlo caiu 5 metros e pareceu morrer instantaneamente. No silêncio ameaçador que se espalhou em seguida, Coriolanus sentiu o suor escorrendo pelas costelas enquanto esperava o que viria em seguida. As pessoas atacariam? Esperariam que ele atirasse nelas? Ele lembrava como a arma funcionava. Ele apurou os ouvidos para captar a ordem, mas só ouviu a voz do morto ecoando sinistramente do cadáver que balançava. Corre! Corre, Liu! Cor!